Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é uma videoaula prática, onde nós vamos falar sobre a via aérea inferior. Então essa videoaula é a videoaula 2, né? A parte 2 dessas videoaulas práticas do sistema respiratório. Então lá na minha playlist sobre o sistema respiratório, tem lá a videoaula parte 1 da via aérea, que é do sistema respiratório, que é a via aérea superior. E lá naquela videoaula eu fui desde o nariz externo, passando ali pela cavidade nasal, pela faringe, até chegarmos então à laringe. E nesta videoaula nós vamos falar da via aérea inferior, onde nós vamos falar sobre os pulmões, sobre também a traqueia, os brônquios principais, a árvore brônquica e também a pleura. Tudo bem? Então aqui, pessoal, nós vamos começar inicialmente aqui falando sobre a traqueia, tá? Então aqui nós temos uma M cabeça, onde nós podemos observar aqui a cartilagem epiglote, a cartilagem tireoide e um pouco mais embaixo a cartilagem cricoide. Logo após a cartilagem cricoide, então nós vamos ter a traqueia, tudo bem? A traqueia, então, ela é um órgão formado basicamente por cartilagens, né? Então nós temos aqui os anéis cartilaginosos. Obviamente esses anéis cartilaginosos, que são chamados de cartilagem anelar, tá? Eles são unidos uma à outra através de um ligamento, tá certo? Então nós temos aqui as cartilagens da traqueia, certo? E nós vamos ter os ligamentos anulares, que unem uma cartilagem, né, um anel traqueal com o outro, tudo bem? Então, as cartilagens, né, são os anéis traqueais, e os ligamentos, que são aqui nessa cor um pouco mais clara, né, deixa eu ver se eu consigo tentar mostrar um pouco mais de perto para vocês. Olha só, então aqui nós temos essa parte escura, né, todas essas partes escuras são, então, os anéis traqueais, e a parte clara entre os anéis traqueais são, então, os ligamentos anelares, tá certo? Essa cartilagem, essa traqueia, então, ela vai ter essas cartilagens que são em formato de um anel, tá? Na verdade, a cartilagem da traqueia, ela não é fechada posteriormente. Então, ela vai apresentar um formato aí de ferradura, ok? Porque a parte posterior da traqueia, ela é formada, ela é fechada por um músculo, que é o músculo traqueal, tudo bem? Quando nós observamos então a traqueia, ela é formada por aproximadamente de 18 a 20 anéis traqueais, unidos entre si, né, unidos uns aos outros, através dos ligamentos anelares, que são essas partes mais claras aqui, tudo bem? A traqueia, ela vai chegar num ponto aonde ela vai ter que se dividir. Então nós vamos ter uma traqueia única, só que quando ela se aproxima lá do pulmão, ela tem que sofrer uma divisão para formar depois, então, ó, então aqui nós temos um conjunto, né, dos dois pulmões aqui, ó, os dois pulmões, pulmão direito e esquerdo. Essa estrutura que eu estou segurando aqui é o esôfago, que fica posterior. Essa estrutura que eu estou segurando aqui é a artéria aorta, descendente torácica, né? Porque nós conseguimos analisar aqui, ó, o coração, tá? Então nós temos o coração aqui, a artéria aorta, né, que está se originando então aqui do coração, formando o arco da aorta, as ramificações, e nós observamos então que essa estrutura aqui no meio, ó, essa estrutura aqui no meio é a traqueia. E a traqueia, então, quando ela se aproxima aqui, ó, ela se aproxima, aqui nós estamos observando a traqueia numa vista posterior, então aqui nós temos o músculo traqueal, ó, tá? Nós temos a traqueia e nós vamos ter um músculo traqueal fechando a parte posterior dessa traqueia, então. Quando ela chega próximo aqui aos pulmões, ela vai sofrer uma divisão, aonde forma um brônquio principal
direito, que vai para o pulmão direito, e um brônquio principal, ó, deixa eu rebater aqui a artéria, ó. Então aqui nós temos o brônquio principal esquerdo, que vai para o pulmão esquerdo, e aqui nós temos o brônquio principal direito, que vai para o pulmão direito. Esse ponto de divisão, onde ocorre essa divisão da traqueia em dois brônquios, nós chamamos de carina. Então essa cartilagem carina é o final da traqueia, aonde ela já vai então formar os dois brônquios principais, brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Obviamente, quando nós analisamos o tamanho dos brônquios principais direito e esquerdo, nós observamos que o brônquio principal direito ele é menor e de comprimento, e o brônquio principal esquerdo ele vai ser maior, tá certo? E aí o que vai acontecer? Então nós temos que analisar que a traqueia, ela é um órgão que faz parte então da via aérea inferior, tá certo? Do respiratório, como também na laringe, ela não tem função respiratória. Então, a hematose, que é a troca gasosa, não ocorre, né, lá na via aérea superior e nem na traqueia. Na verdade, a hematose, a troca gasosa, vai ocorrer internamente nos pulmões. Porque quando esses brônquios principais entram nos pulmões, ó, então o brônquio principal direito entrou no pulmão, brônquio principal esquerdo entrou no pulmão. Esses brônquios principais, quando eles entram no pulmão, eu vou pegar um pulmão aqui aberto agora para vocês observarem. Então, quando o brônquio principal entra no pulmão, ó, então aqui nós temos o brônquio principal entrando no pulmão, pulmão aberto, tá? Cada brônquio vai originar brônquios segmentares, brônquios lobares, brônquios lobares. Então o que nós temos que analisar? Aqui, ó, então aqui eu tenho o brônquio principal, ele originou um brônquio lobar superior e um brônquio lobar inferior, porque o pulmão esquerdo tem somente dois lobos, o lobo superior e o lobo inferior. No caso do pulmão direito, esse brônquio principal vai originar um brônquio lobar superior, um brônquio lobar médio e um brônquio lobar inferior, tá? E aí o que vai acontecer? Cada brônquio lobar vai se ramificar em brônquios segmentares, tá? Então nós conseguimos observar que essa parte aqui, ó, é o brônquio lobar superior. Só que esse brônquio lobar superior está se ramificando em brônquios segmentares, ó. Certo? Por quê? Porque cada lobo do pulmão é subdividido em segmentos, tá certo? Então, cada brônquio lobar vai se ramificar e vai originar, então, os brônquios segmentares, como nós podemos observar aqui, ó, brônquio lobar superior e formando, então, agora os brônquios segmentares. A mesma coisa vai acontecer com o brônquio lobar inferior. Ó. Então aqui nós temos o brônquio lobar inferior, originando então vários segmentos, tá certo? Vários segmentos para os segmentos então do lobo inferior. E aí o que vai acontecer? Cada brônquio segmentar vai continuar se ramificando, formando então bronquíolos. Esses bronquíolos continuam se ramificando, formando então bronquíolos respiratórios. E aí, a partir desse momento, dos bronquíolos respiratórios, é que ele começa então a perder a cartilagem, aqueles anéis cartilaginosos. Então, a hematose, a troca gasosa, ela já começa a acontecer nos bronquíolos respiratórios, tá certo? Obviamente não dá para nós visualizarmos aqui, né, neste pulmão. E aí o que vai acontecer? Os bronquíolos respiratórios continuam se ramificando e vão originar então os bronquíolos terminais.
Esses bronquíolos terminais vão formar na sua extremidade, no seu final, dilatações em formas de bolsinhas, vários saquinhos, né? Que são os sacos alveolares, que nós comumente chamamos de alvéolos. E o que nós conseguimos observar? Se nós observarmos a constituição do pulmão, o pulmão ele vai ser formado então pela árvore brônquica. O que é a árvore brônquica? É toda essa ramificação desde o brônquio principal até os bronquíolos terminais e os sacos alveolares. Então toda essa ramificação que nós observamos internamente no pulmão é denominado então de árvore brônquica. E essa árvore brônquica não vai ser só ela que vai existir no pulmão. Nós temos também ramificações vasculares, né? Nós temos então veias pulmonares, nós temos artérias pulmonares aqui internamente no pulmão. E fechando tudo isso, nós temos uma camada de tecido muito fina, né? Eu vou tentar até mostrar para vocês aqui, ó. É uma camadinha de tecido muito fina. E essa camada de tecido é que envolve todas essas estruturas internas do pulmão. Então, na verdade, nós vemos que o pulmão, ele nada mais, nada menos é o quê? É o conjunto da árvore brônquica mais as ramificações vasculares, nervosas e linfáticas que nós temos aqui dentro. E aí a constituição, o aspecto do pulmão, ele é um aspecto esponjoso, ó. Ele é um aspecto esponjoso. Por quê? Toda essa parte esponjosa que nós observamos aqui são os sacos alveolares ou os alvéolos, né? Então nós observamos que quando nós retiramos essa membrana que reveste o pulmão, nós já estamos observando então toda essa camada esponjosa, ó. Se eu apertar, ó, né, ó, ela solta o líquido, certo? Então toda essa camada esponjosa nada mais é do que os alvéolos pulmonares que formam então o pulmão, tá certo? Muito bem. Então aqui nessa primeira parte eu vim desde a traqueia até a ramificação brônquica e a origem, a formação então dos alvéolos pulmonares. Agora nós vamos analisar o que mais que nós podemos analisar dos pulmões. Quando nós analisamos os pulmões, nós vemos que nós temos um pulmão direito e um pulmão esquerdo. O pulmão direito, ele vai apresentar três partes, ó. Três partes, que nós chamamos de lobos, tá? Lobos pulmonares. Então, o pulmão direito, ele vai apresentar o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior, tá certo? Ó. Então, os três lobos, eles vão ficar assim, certo? Juntos, mas eles são três partes, ó, tá? E lá no pulmão esquerdo, olha só, se nós observarmos então o pulmão esquerdo, nós temos somente dois lobos, o lobo superior e o lobo inferior, certo? Dois lobos, ok? Muito bem. O que acontece? No pulmão esquerdo, nós temos dois lobos, só que nós temos essa fissura, ok? Que separa esses dois lobos. E essa fissura no pulmão esquerdo é chamada fissura oblíqua. Então, no pulmão esquerdo nós temos o lobo superior, o lobo inferior e entre os dois lobos nós temos a fissura oblíqua. Já no pulmão direito, nós temos o quê? Olha só, nós vamos ter aqui a fissura oblíqua, porque se nós analisarmos o pulmão direito, olha só, lobo superior, lobo inferior. Essa fissura toda é a fissura oblíqua. Ok, ó? Toda ela é a fissura oblíqua. Só que nós temos que entender que nós temos também o lobo médio. E entre o lobo superior e o lobo médio, nós temos uma outra fissura, que é chamada de fissura horizontal, tá?
ou fissura transversa, tá? Mas o nome correto é fissura horizontal. Então, no pulmão direito, nós vamos ter 3 lobos e 2 fissuras. Entre o lobo superior e médio, nós temos a fissura transversa, né? Ou fissura horizontal, certo? E aqui, entre o lobo superior e o lobo inferior, nós vamos ter a fissura oblíqua. Tudo bem? Fissura oblíqua e fissura horizontal. No pulmão esquerdo, somente a fissura oblíqua, tá? Outra coisa que nós conseguimos analisar dos pulmões, isso independente se é o pulmão esquerdo ou direito. Os pulmões vão apresentar um ápice, que é a ponta superior, e a base, que é a que fica, então, encostada, acomodada lá no músculo diafragma, certo? Então, se eu virar agora esses pulmões, né, ó, estou observando numa vista anterior, tá certo? O que eu consigo analisar? Olha só, então o pulmão, certo? O pulmão, ele vai ter essa ponta, que é o ápice, e a base, tá? E nós observamos que a base, ela é meio reta, né? Meio achatada, porque essa parte inferior aqui, ó, toda essa parte inferior, que é a base, é que fica, então, acomodada no músculo diafragma. Muito bem. Então, no pulmão esquerdo, ápice, base. No pulmão direito, ápice e a base. Muito bem. O que mais que eu consigo analisar externamente no pulmão? O pulmão vai apresentar faces. As faces de um órgão são, vamos colocar assim, os lados do órgão que entram em contato com outros órgãos. Então, o pulmão, na verdade, ele vai apresentar 3 faces. Olha só, o pulmão, ele fica assim no corpo humano, tá? Essa parte que fica mais lateral dos pulmões, ó, essa parte que fica mais lateral dos pulmões e que é mais lisa, ela fica em contato com as costelas, tá? Então, se nós analisarmos numa vista posterior, as costelas ficam aqui, ó, que as costelas saem aqui da coluna vertebral e, ó, fazem isso aqui. Então, essa face do pulmão é chamada external. Costal. A external é em relação ao externo. Então, essa face do pulmão é chamada costal, porque fica em contato com as costelas, tanto no pulmão direito quanto no pulmão esquerdo, tá? Face costal. Então, aqui, se nós analisarmos novamente numa vista anterior, ó, tá? Face costal nas laterais, face costal nas laterais. Porém, o que acontece? Essa parte mais medial dos pulmões, que ficam voltada para o meio, porque aqui nós temos o meio do nosso corpo, né? Aqui onde fica o mediastino, onde nós temos o coração, os vasos da base, tá certo? Então, essa face aqui, ó, que fica voltada para o meio, ou seja, fica voltada para o mediastino, nós chamamos então de face medial. De acordo com os termos de posição e direção anatômicos, nós temos, né, toda parte, toda estrutura que estiver voltada para o meio do corpo, nós chamamos de medial. Então, essas faces, vamos colocar assim, internas, são as faces mediais. Então, face medial do pulmão direito e face medial do pulmão esquerdo, tá? Então, na parte lateral, na parte, né, mais voltada para o lado externo, nós temos então a face costal, face medial, face medial. E aqui nessa parte inferior, lembra que eu falei que era a base, que fica então encostada ali no músculo diafragma? Muito bem, essa parte achatada vai também ser chamada de face diafragmática. Então, aí é que você tem que prestar atenção como o professor vai realizar a pergunta. Se for uma prova prática e o professor marcar essa parte aqui inferior, se ele pedir dê o nome da parte assinalada, você vai colocar base,
ok? Porém, se ele marcar no mesmo lugar e pedir o nome da face assinalada, aí nós vamos ter a face diafragmática, tudo bem? Então, as partes do pulmão são o ápice, que é a ponta, e a base. As faces do pulmão são a lateral, que é a costal, a medial e a diafragmática. Tá certo, pessoal? Ah, mas e os lobos, professor? Os lobos são lobos, né? Então, se o seu professor na prova prática marcar, por exemplo, aqui no pulmão direito, uma seta aqui, ó, uma seta nesse lobo, que é o lobo médio, ele automaticamente vai perguntar, dê o nome do lobo assinalado, lobo médio, ok? Se for aqui, dê o nome do lobo assinalado, lobo inferior, lobo superior. No pulmão esquerdo, lobo superior e lobo inferior, tranquilo? Então, os lobos dos pulmões são superior e inferior no esquerdo, superior, médio e inferior no direito. As partes são ápice e base, ápice e base. As faces são costal, ó, costal, que são as laterais, costal, medial e diafragmática. Tudo bem? Tá? E diafragmática. Certo. Além disso, o que nós conseguimos analisar, então, a mais dos pulmões? Então, agora eu vou pegar outros dois pulmões aqui, tá? Olha, só para vocês observarem. Então, esse pulmão aqui, ó, é o pulmão esquerdo, ó, pulmão esquerdo. Por quê? Porque só tem 2 lobos, tá? Se eu pegar agora o direito, olha só, e obviamente vocês estão observando que o tamanho é maior, né, do pulmão. Falou, nossa, professor, mas que tamanho de pulmão é esse? Pois é, são de 2 pessoas diferentes. Aquele pulmão que eu estava mostrando anteriormente, ele também é de um adulto, porém de um adulto de uma estatura menor, tá certo? Aqui nós já temos 2 pulmões, né, os pulmões de uma pessoa já de uma estatura maior, de uma estrutura corporal maior. E olha que interessante, olha como nesse pulmão nós conseguimos observar esses sulcos aqui, ó, essas depressões, tá vendo? Essas depressões aqui, ó. Essas depressões são causadas pelas costelas. Então toda essa face que nós estamos observando do pulmão é a face costal, porque as costelas deixam as suas impressões, deixam as suas marcas aqui. Olha no pulmão direito também, a mesma coisa, ó. É esse sulco, esse outro sulco, aqui também, ó, né? Aqui mais em cima também. Então, essas depressões são deixadas pelas costelas. Então, toda essa face do pulmão é a face costal. Já a face medial é essa daqui, ó. É a de dentro, ó. Tá? E aí, na face medial, é onde nós vamos ter esse conjunto de estruturas aqui, ó. Todo esse conjunto de estruturas. Porque aqui nós temos o brônquio principal, nós temos a artéria e veia pulmonar, nós temos, né, entrando aqui no pulmão, nós temos os nervos, né? Também se conectando por esse conjunto de estrutura, nós temos os vasos linfáticos do pulmão, tá certo? Então, toda essa face aqui, ó, toda essa face é a face medial, tá certo? Face medial. E aqui embaixo, ó, a gente consegue observar a face diafragmática. Olha só, face diafragmática. Tudo bem? Muito legal. Então aqui nós conseguimos analisar o pulmão esquerdo, porque ele só tem 2 lobos, e aqui nós conseguimos analisar, ó, o pulmão direito, porque ele vai ter 3 lobos, tá? Ó. Então aqui nós temos o lobo superior aqui em cima, o lobo médio e o lobo inferior. E aqui eu também quero deixar um adendo para vocês fazerem uma comparação, tá? Olha a coloração desse pulmão, certo? A coloração desse pulmão.
Ah, professor, ele está cinza, óbvio, né? Por que ele fica cinza? Porque ele não tem mais a vascularização, tá certo? Porém, o pulmão, ele é um vermelho mais rosadinho, tá? Quando ele está lá na pessoa viva, então ele vai estar coradinho. Aqui não temos mais vascularização. Mas olha a coloração desse pulmão, ele está um cinza claro. Agora olha a coloração deste pulmão, meus queridos, olha aqui, ó. Tá preto esse pulmão, ele tá com umas manchas em preto aqui, ó, umas manchas bem escuras aqui, ó, tá? Todo o pulmão ele tá, ó, escuro, certo? A gente consegue analisar, a gente consegue ver essa diferenciação. Esse pulmão esquerdo aqui também, olha aqui, ó, como ele tá bem escuro, tá? Então esse pulmão, esses dois pulmões aqui são pulmões de fumante, tá certo? E obviamente, né, nós sabemos que a maior parte das peças anatômicas de um laboratório de anatomia são de cadáveres desconhecidos, né? São os indigentes, né, que não têm família, não foram reconhecidos. E automaticamente esses indigentes, esses andarilhos que nós chamamos, né, moradores de rua, eles costumam muito fumar, beber demasiadamente, né? Então, óbvio que os pulmões eles estarão nessa coloração, tá? Esse pulmão aqui, ó, que eu falei que ele tem uma coloração mais clara, ele, né, a gente considera ele como um pulmão sadio. Porém, nós observamos que tem algumas colorações, tem alguns pontos em preto aqui, tá? Ó, nós temos algumas manchinhas no pulmão, né? Tanto no pulmão direito, ó, no pulmão esquerdo tem algumas manchinhas aqui também, tá? Ó, umas manchinhas mais escurinhas, mas isso é normal, tá, pessoal? Nos dias de hoje, todos nós vamos ter algumas manchinhas no pulmão, devido à poluição, né? Nós moramos em cidades, e cidades são nas cidades urbanas, né, a área urbana é industrializada, tem carros, os carros emitem, né, os poluentes, as fábricas emitem os poluentes, né, pessoas fazem queimadas nos quintais, isso emite então essa fumaça, pessoas que fumam perto da gente, então toda essa poluição do ar pode sim causar algumas manchinhas pretas, mas isso não significa que o seu pulmão estará comprometido ou que você é considerado, né, tem um pulmão de fumante. Não, tá? Então nós devemos nos atentar a isso. Todos os pulmões, eles vão ter algumas manchinhas devido ao quê? Devido à nossa exposição aos poluentes do ar. Certo? Agora, quando ele pega uma coloração totalmente escura, aí sim, este indivíduo ele era fumante, tá ok? Muito bem, o que mais que nós conseguimos analisar dos pulmões aqui? Na face medial dos pulmões, então eu vou pegar outros dois pulmões aqui, ó, pulmão esquerdo, o pulmão direito esse ali, né? E aqui o pulmão esquerdo, ó. Então, o pulmão esquerdo só tem 2 lobos. Aqui foi um corte que foi feito, tá certo, pessoal? Olha aqui que legal. Ó. Aqui, ó, nesse corte que foi feito, dá pra gente ter uma ideia também aqui, ó. Dá pra gente ter uma ideia da constituição interna do pulmão, olha. Né, ó, a esponjinha aqui, ó. Ó a esponjinha. Então, toda essa parte esponjosa aqui, ó, os alvéolos pulmonares. Então, aqui só foi feito um corte, tá bom, pessoal? Então, o correto é aqui, ó, lobo superior, ó, lobo superior e o lobo inferior todo. E aqui o pulmão direito nós temos o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui agora é o seguinte, na face medial, nessa face que fica voltada para o meio, tá? Então aqui nós temos a face medial dos dois pulmões, e aí nós temos, como eu já tinha comentado com vocês no outro pulmão, nós vamos ter esse conjunto de elementos aqui, tá? Todo esse conjunto de elementos é chamado pedículo pulmonar.
Então, o que é um pedículo, né? O pedículo nós já vimos em outras videoaulas, né? Na parte do pulmão existe o pedículo hepático, na parte dos rins existe o pedículo renal, e aqui no pulmão nós vamos ter o pedículo pulmonar. Então, qual é a definição de um pedículo? O pedículo de um órgão, ele é o conjunto de estruturas que entram ou que saem de um determinado órgão. Então, no caso dos pulmões aqui, nós vamos ter o pedículo pulmonar. E esse pedículo pulmonar, ele vai ser formado por quais estruturas? Então, nós vamos ter aqui, ó, o brônquio, né? Antes disso, nós tínhamos um brônquio principal. E aqui nós conseguimos analisar 3 brônquios, ó. Brônquio lobar superior, brônquio lobar médio e o brônquio lobar inferior, porque nós estamos falando do pulmão direito. Tá certo? Então, no pulmão direito, aqui no pedículo, nós vamos ter o brônquio lobar inferior, brônquio lobar médio, brônquio lobar superior. Além disso, nós vamos ter aqui, né, ó, a veia pulmonar, a artéria pulmonar, tá certo? Então, aqui nós vamos ter, né, ó, aqui nós temos a veia, outra veia pulmonar aqui também, ó, veia pulmonar, né? E aqui nós vamos ter a artéria pulmonar. Já no pulmão esquerdo, né, o pedículo vai ser formado, então, ó, né, por 2 brônquios lobares somente, ó, brônquio lobar superior e o brônquio lobar inferior, tá? Aqui nós temos, então, a artéria, nós temos aqui, ó, a entrada aqui, a veia, tá certo? Então, os pedículos pulmonares são formados por essas estruturas. Então, o pedículo pulmonar é formado pelos brônquios, né, pelos brônquios principais e depois os brônquios lobares. Depois nós vamos ter, então, a artéria e veia pulmonar. Nós vamos ter também nervos, né, os nervos que adentram aqui no pulmão para fazer a sua inervação. Nós vamos ter também vasos sanguíneos, artérias e veias, e nós vamos ter vasos linfáticos também, que penetram aqui, né, que passam pelos pedículos pulmonares, tá certo? Pedículos pulmonares. Muito bem. E além disso, o que mais que eu consigo analisar aqui na face medial? As impressões. Porque o que são as impressões? São depressões deixadas por órgãos que estavam em contato com esse pulmão. Então aqui quando nós observamos o pulmão esquerdo, nós vamos ter essa depressão que é um pouco maior. Essa depressão nós chamamos de impressão cardíaca, que é deixada pelo coração, né? Todos nós sabemos que o coração ele não é totalmente do lado esquerdo, mas ele fica uma boa parte dele, né? Cerca de uns 6 centímetros à esquerda do osso externo, fica para o lado esquerdo, né, do nosso tórax. Então, uma grande parte aqui, ó, né, do ventrículo esquerdo do pulmão vai estar, do ventrículo esquerdo do coração, vai estar, então, em contato com o pulmão. Então, essa impressão é a impressão cardíaca. Outra impressão que nós também podemos ter, que nós vamos ter aqui, aqui fica o coração, certo? Do coração vai sair a artéria aorta. E a artéria aorta ela vai fazer o quê? Ela sobe, aí ela vai fazer uma curva e vai descer posteriormente. Então, essa curva aqui, ó, essa parte mais funda, que forma uma curva, e a parte descida, nós chamamos de, então, impressão do arco da aorta. Impressão do arco da aorta. Ok? Muito bem. Aqui nós vamos ter uma outra impressão. Por quê? Porque eu tenho aqui o coração no meio, o arco da aorta passou por aqui, e aqui vai subir uma artéria, né, que vai passar aqui encostando no pulmão. E essa artéria que vai subir, né, do lado esquerdo, já imediatamente em contato aqui, nós temos então a impressão da veia da artéria subclávia, tá? Ó, impressão da artéria subclávia, que vai passar por aqui, ó, certo? Para depois ir em direção ao membro superior, ok? Então aqui no pulmão esquerdo nós vemos essas 3 impressões aqui, tá? Nós temos então a impressão cardíaca,
Então, impressão cardíaca, impressão do arco da aorta e impressão da veia, da artéria subclávia. No pulmão direito, o que nós conseguimos analisar? No pulmão direito, nós vamos ter também um pedacinho, um pouquinho, bem discreto aqui embaixo, a impressão cardíaca, porque o coração também entra em contato com o pulmão direito, então aqui nós vamos ter uma pequena depressão que é a impressão cardíaca. Só que daí nós temos que entender que esse pulmão direito ele vai ter uma impressão aqui, ó, tá vendo que essa parte aqui é um pouquinho mais afundadinha, tá? Essa aqui é a impressão da veia ásicos, que a veia ásicos ela sobe posteriormente aqui né, encostando no pulmão. Faz essa curva para daí a veia ásicos desembocar o sangue na veia cava superior, que está, né, vai estar aqui em contato com o ato direito do coração. Então essa impressão aqui nós chamamos de impressão da veia ásicos. E essa outra impressão grandona que nós temos aqui, ó, tá, é a impressão da veia subclávia, que está vindo então, né, lá do lado direito e vai acabar entrando aqui, ó, na impressão da veia subclávia, tá certo? Muito bem. Então aqui nós vimos as impressões da face medial dos pulmões. E para finalizarmos, nós temos aqui essa pelezinha bem clara, tá? Lembrando que essa pele não é aquela mesma que reveste diretamente o pulmão. Não, aqui, ó, certo? Ó. Essa aqui é que reveste diretamente o pulmão. Essa outra membraninha aqui, essa outra estrutura, esse revestimento, é chamado então de pleura visceral. Essa pleura visceral, tá? É essa pleura visceral que está em contato com o pulmão e depois ela fica em contato também com a pleura parietal, que reveste a parede interna do tórax, tá certo? Então aqui nós temos a pleura visceral, ok? Ó, pleura visceral, tá certo? Então com isso, pessoal, nós chegamos aí ao final desta videoaula, tá? Relacionado então ao sistema respiratório via aérea inferior. Olha aqui que legal, aqui dá para ver mais um pedacinho, ó, tá? Da pleura visceral. Então com isso nós chegamos ao final desta videoaula prática, videoaula prática 2 do sistema respiratório, que nós falamos então da via aérea inferior, desde lá da traqueia, brônquios principais, as ramificações brônquicas dentro do pulmão. Mostrei para vocês a constituição do pulmão, a característica interna do pulmão. Passei para vocês, então, as partes do pulmão, que é o ápice e a base. As faces, que é costal, medial e diafragmática. Falei para vocês dos lobos, né? Quais os lobos que nós temos no pulmão esquerdo e no pulmão direito. Bem também como as fissuras, tá? E, por último, nós passamos aí, né? Eu passei para vocês a constituição do pedículo pulmonar esquerdo, a constituição do pedículo pulmonar direito e passei para vocês também as impressões da face medial. E também, por último aqui, né, a pleura visceral, que é essa membraninha fininha. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e aprendido aí sobre a anatomia da traqueia e dos pulmões. É isso aí, pessoal. Desejo a todos ótimos estudos, sucesso sempre. Deixem seus comentários no vídeo, reclamações, sugestões, elogios, perguntas, questionamentos, que eu estarei respondendo a todos com muito prazer. Então, desejo a todos mais uma vez ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima videoaula do meu canal Anatomia com o Professor Carlão. Valeu!